Reconstruindo o templo e os muros. Eu gosto sempre de dar um título, eu acho isso importante. O que é muros? É demarcação de território e proteção. Templo, no hebraico, é casa de santidade. E reconstruindo é reconstruir algo que aí estava em ruína. A gente vê por todo o Antigo Testamento, em grande parte, que o povo ele pecava, aí o templo era destruído, aí eles pecavam, não sei o que. É toda aquela história que a gente fica olhando, nossa, por que tá tudo registrado isso, né? Por que tem um monte de nome de gente que construiu o templo? Por que tem um livro só dedicado a, você vai medir tantos côvados para poder ser a parede, tantos metros para poder ser, é uma loucura, gente. Mas se está registrado tem um motivo. E se está registrado é porque o Senhor quer que a gente leia para que a gente venha entender. Amém. E quando a gente se depara com toda essa reconstrução do templo pós-Babilônia, pós-cativeiro da Babilônia pelo pecado do povo, vamos mais para cá. Melhor? Para eu conseguir me ver. A gente se depara com o povo tendo a necessidade de reconstruir o templo e os muros. Porque não foi só o templo que foi destruído, foi a cidade toda. Estava inteira em ruína. A gente vê que Israel está em... Eu não sei nem mais quem que eles estão com guerra, que já estão guerreando tanto com tanta gente. Agora com a Síria. Agora com a... Mas já com a Síria. E a gente vê que as cidades onde são bombardeadas, elas são completamente devastadas. E Israel, Jerusalém, não foi diferente nesse tempo. Ele estava sem muro, estava sem casa, estava sem nada. Nada. Estava totalmente em escombros, que a gente fala, em ruínas. E deparando esse cenário, eu comecei a pensar muito sobre uma palavra que o Senhor tem colocado muito ao meu coração, que é não negociar a nossa santidade. Amém. Não negocie a sua santidade. Nós somos templos do Espírito Santo e agora eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram em 1 Coríntios 6,19. É um versículo bem conhecido. Amém? Todos acharam? Amém. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E, mediante esse versículo, a gente nos depara com a certeza de que nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Amém. E dentro disso, não negocie a sua santidade. E isso é uma coisa que nós precisamos ter constantemente, uma vozinha, sabe aquela vozinha da consciência falando na nossa cabeça? Não negocie sua santidade, não negocie sua santidade, não negocie sua santidade. Porque uma vez nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amém? Amém. E nós fomos tornados filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir disso, a gente começa a trilhar uma vida de santidade. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas se Deus falou que a gente precisa ser santa, é porque Ele dá capacidade para nós sermos santos. Amém. Amém? Não negocie em teus olhos o Senhor que há em ti. Amém? Quando nós andamos em santidade, em separação das coisas do mundo, que o pastor tio Leandro, ele já pregou algumas vezes aqui sobre santidade. Eu tenho certeza que vocês já sabem que o significado da palavra santidade é separação. E quando nós andamos em santidade, nesse lugar de separação das coisas imundas, das coisas do mundo, das nossas vontades, da nossa carne, a gente tem um encontro não só com a obra da cruz, mas também com o próprio Jesus, o Cristo. Assim como a gente cantou aqui a música Quebrantado. Amém? Aí vem algumas perguntas, e eu tenho o costume de fazer muitas perguntas, e eu espero que vocês possam refletir, não precisa responder, são perguntas retóricas. Como viver e por que viver em santidade? A gente pode pensar, Sofia, mas é difícil viver em santidade. Por que eu preciso viver em santidade? Por quê? Aquele porquê, pra quê? É difícil se manter em uma vida de santidade. Por que eu preciso trilhar uma vida santa? Aí eu quero que vocês abram em Miqueias 7:7. Amém? Aleluia, Jesus. Esse livro ele é profetas menores, então é mais difícil de achar, que eles são bem curtinhos os livros. Amém? Todos acharam? Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no meu Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá.
Quando o Aleluia. Senhor ele nos fala que nós precisamos viver uma vida santa, Ele nos dá essa certeza de que nós, olhando para Ele, que é o Deus da nossa salvação, Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos dar esperança de uma vida santa. Amém, amém. Porque Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deixou o Espírito Santo para que Ele venha nos orientar, nos guiar. Assim como o Pai amanhã na nossa vida. Não vai por aí não, você vai se ferrar. Vai por aqui que vai dar tudo certo. Ele derrama sobre nós as bênçãos que Ele tem para nossa vida. Amém? Amém. Mas por que reconstruindo o templo e os muros? É uma pergunta que a gente pode fazer, porque a gente não tem uma cidade destruída. Jundiaí não está destruído, né, gente? Não está destruído. Os muros, que eram comum as cidades serem fortificadas e terem muros ao redor contra todas as invasões. Hoje não precisa, não tem isso. Até porque não tem cavalheiros, não tem mais isso. Se passou, ficou na história. Mas por que a gente precisa reconstruir o templo e reconstruir o muro? Alguém tem alguma coisa a dizer? Não? Não? Não, você não precisa falar. Quando a gente se depara no livro de Neemias, como eu comentei, Neemias ele foi um líder estabelecido por Deus na reconstrução dos muros de Jerusalém. Não só nos muros, mas também no templo de Jerusalém. E ele é pós-babilônico. Então, todo o governo que ele teve, que ele regeu o povo de Jerusalém, o povo hebreu, foi pós o cativeiro da Babilônia, que é a consequência do pecado do povo. Amém? E ele se deparou não só com a reconstrução física da cidade, mas a reconstrução espiritual dos templos e dos muros de Jerusalém. Amém? Amém. Será que a nossa vida e a nossa vida por um todo, os muros da nossa vida, o templo da nossa vida, que é somente para o Senhor, precisa e necessita de uma reconstrução? Porque quando a gente pergunta por que reconstruir o templo e por que reconstruir os muros, é para nós termos um retorno ao nosso relacionamento com Deus, para nós repararmos os nossos erros, para nós termos um coração contrito diante do Senhor e termos uma nova chance de vida plena e abundante no Senhor. Amém? Amém. Quando nós voltamos de um tempo de abandono, assim como o povo voltou, eles tiveram a oportunidade de, depois do cativeiro na Babilônia, eles retornarem à sua terra natal, Jerusalém. Eles vieram de um tempo de abandono do cuidado daquilo que era do Senhor. Os levitas que eram separados para o templo, eles não estavam mais cumprindo o chamado que Deus deu na vida deles. Os sacerdotes não estavam mais fazendo culto, não estavam mais fazendo sacrifícios, os guardas, os atalaias não estavam mais velando pelos muros. E a cidade estava totalmente destruída. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós voltamos de um tempo de abandono dos cuidados da nossa santidade com o Senhor, com a nossa vida com o Senhor, a gente encontra os nossos muros de proteção e o templo do Senhor na nossa vida completamente em ruína. E o Senhor, Ele nos convida, não só nessa noite, mas todos os dias, que é necessário nós reconstruirmos os muros de proteção da nossa vida. E é necessário nós reconstruirmos também o altar de adoração ao Senhor. Amém? Amém. Como eu disse, Neemias, ele foi um líder para a reconstrução do templo, lugar de culto e sacrifício, e a vida espiritual do povo, que é santidade e separação do povo. Então, volto a pergunta a vocês: como estão os muros da tua vida, que te protegem dos inimigos? Como está o templo do Senhor na sua vida, que te leva ao santo do santo, que te leva a ter um encontro verdadeiro todos os dias com o Senhor? Será que ele precisa de uma reconstrução, de um reparo, de uma manutenção? Porque não somente reconstrução, irmãos, mas quando a gente se depara com uma vida mais ou menos, a gente está aqui, daqui a pouco está lá, está um pé na igreja, um pé no mundo, a gente precisa ter uma decisão. Eu vou decidir estar na casa do Senhor ou vou estar fora da casa do Senhor. E quando a gente precisa desse reparo, o Senhor também nos chama. Ó, isso aqui tá rachado, conserta. A nossa casa física, a gente não quer que esteja em escombros. A gente quer uma casa limpinha, uma casa arrumada, cheirosa, sem pia né? Tudo certinho. Sem louça na pia, eu sempre confundo. Sem louça na pia, banheiro cheiroso, tudo organizado. E o Senhor, Ele é da mesma forma. Deus, Ele não habita em um lugar bagunçado. Ele habita em um lugar limpo e santo. Amém. Amém? Amém. Como está a sua vida? Como está o templo e os muros da sua vida? Se você se deparar
uma hipótese, eu não sei como está a sua vida hoje, mas se a sua vida está em escombros, está em ruína, os muros de proteção, você sente que está totalmente destruído ou precisa de um reparo, de uma manutenção, o templo do Senhor de sacrifício está totalmente em escombros ou precisa de uma manutenção, recorra a Cristo. Ele é suficiente. É a Amém. frase que eu mais tenho falado esse ano e está aqui a minha família para comprovar. Cristo, ele é suficiente para todas as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas inseguranças. E quando nós nos deparamos com a nossa vida totalmente em escombros, em ruínas, Cristo, ele continua sendo suficiente. Quando nós nos Aleluia. deparamos Glória a com Deus. os nossos muros totalmente em ruínas, Cristo, ele continua sendo suficiente. Quando a gente se depara com o altar do Senhor totalmente quebrado, Cristo continua sendo suficiente. Amém? E ele é capaz de te orientar em cada detalhe que você precisa reconstruir, em cada detalhe que você precisa de uma manutenção para que a gente possa de fato adorar ao Senhor com total da nossa intensidade. Amém? Aleluia. Para que a gente possa retornar a uma vida de santidade e uma vida espiritual reconectada com o Senhor, que é isso que mais importa. A gente cantou aqui hoje que nós estamos rendidos ao Senhor, nós precisamos dele na nossa vida, nós precisamos do Senhor, da cruz do Senhor sobre nós. E quando a gente entende que Cristo, ele é suficiente e nós entendemos que a nossa vida precisa de um reparo, precisa de uma reconstrução, Cristo está lá esperando você perguntar para ele: Jesus, tá, eu tô aqui, em ruína, minha casa tá totalmente destruída, meus muros, então, misericórdia. O que eu preciso fazer? Ele vai te responder. Pergunte. Ele é suficiente e ele vai te responder. E assim como o pessoal está estudando, os irmãos estudam em casa, eu tenho certeza, através da Escritura, através da palavra do Senhor que Ele deixou para nós, a gente pode ter todas as respostas das nossas perguntas. Amém. Tudo aquilo que a gente acha que não vai conseguir, o Senhor, Ele fala: não temas, assim como foi no evangelismo, nós vamos construir a arca e o Senhor vai trazer as pessoas. Amém? Amém. E eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. E Cristo, Ele é suficiente. Então, dê ouvidos àquilo que Cristo quer fazer na sua vida. Ele quer reconstruir o templo, Ele quer reconstruir os muros da sua vida para que você possa ser sacrifício vivo, para que você possa ser testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu peço que vocês coloquem em pé.